Que maravilha! Chegamos à sétima aula. 7 é o número da perfeição. E para começar esta aula de hoje, vamos falar em expressão corporal e gesticulação, tá? E a expressão corporal está mais ligado aos movimentos que o nosso corpo faz e ocupação do palco, consequentemente, e gesticulação está mais ligado à tua face, aos movimentos, às caras e bocas, às expressões que você faz. Depois de muitos anos, muitos livros, muitos especialistas falam sobre esse tema. Um dos livros que eu recomendo é O Corpo Fala. Embora eu não concorde com tudo, mas tem uma base muito boa, científica, que fala sobre os movimentos corporais e as suas expressões. Em base disso, muitos cursos tentam limitar o movimento do nosso corpo para coisas que não vão ter riscos. Por exemplo, especialistas dizem que enquanto você fala em público, não pode pôr as mãos no bolso. Quando você se movimenta no palco, não pode cruzar as pernas. Quando você fica parado, não pode balançar o corpo de um lado para outro. Não pode flexionar os joelhos. Não pode gaguejar. Não pode olhar para baixo. Não pode empinar demais o nariz. Não pode. Ou seja, eles te cercam de tal forma, com tanta coisa que não pode, que você tem dúvida se você pode subir ao palco, porque tem tanta coisa que você não pode fazer, que é mal vista. Olha, a minha pretensão neste tema agora é desmistificar. Desmistificar, te deixar livre. Tudo, absolutamente tudo pode, desde que você tenha uma intenção com aquilo. Também, aproveitando o ensejo desse tema, vamos incluir aqui as vestimentas, ok? Por quê? Porque a forma em que você se expõe fala muito sobre você, a tua vestimenta fala muito sobre você. Quando eu comecei a dar palestras, todo palestrante tinha que entrar de terno e gravata, e as mulheres tinham que entrar com aquele terninho de mulher e saia abaixo do joelho, ok? Era a vestimenta típica de palestrante, preferencialmente de cor escura ou de cor neutra, que não transmitisse absolutamente nada, para que todo mundo prestasse atenção apenas no palestrante e no conteúdo que ele ia dizer. Não podia usar tênis, não podia usar calça jeans. Os homens tinham que ter o cabelo cortado bem curtinho, a moda masculina, e assim, tudo isso era válido naquela época. O problema é que já se passaram muitos anos. No meu caso, já se passaram 28 anos, e se você for procurar na literatura, é pouca a literatura que se renovou verdadeiramente. Quem sabe o linguajar da literatura mudou bastante, mas as regras, não sei por que tem que ter regras. Volto a dizer, eu prefiro falar em dicas e ferramentas, mas as regras mais ou menos contemplam as mesmas coisas, as mesmas ações, os mesmos movimentos. Por exemplo, é lógico que existe uma regra universal. Se você ficar num lugar estático e ficar balançando os braços e o corpo, é lógico que as pessoas vão ler insegurança em você, tá? Mas não é que não pode. Você deve controlar aquilo. E de repente, na tua fala, você tem uma fala que quer expressar de fato insegurança. Eu, quando quero expressar que quando eu iniciei a minha carreira, eu era muito inseguro, eu faço esses gestos para demonstrar que eu tinha insegurança. Mas vejam só, eu atrelo esses gestos ao personagem que iniciou a carreira.
Veja que eu digo agora iniciou e eu mostro para trás, no tempo passado. Quando eu quero dizer algo de futuro, eu aponto para frente, aponto para o futuro. No vídeo de introdução deste curso, eu falei, vamos em frente. Não porque atrás vem gente, é porque tem muita gente saindo na frente. Vejam que estou gesticulando, esses gestos que eu faço têm a ver com aquilo que eu estou falando, eu estou complementando. Se por algum acaso o auditório for longo, for estreito, for longo, eu tenho que gesticular de forma mais ampla, para que o pessoal que está lá atrás, vejam só que há movimentos lá atrás, possa acompanhar os meus movimentos. Se o auditório for mais largo do que comprido, ou seja, ele tiver amplitude lateral, eu tenho que me deslocar durante a minha fala. Eu não posso apenas ficar num ponto fixo. A não ser que, por algum detalhe técnico de filmagem ou qualquer coisa assim, eu tenha um espaço limitado. Mas eu, ao me deslocar de uma ponta para outra, geralmente eu faço isso desenvolvendo um tema. Quando eu chego numa certa conclusão, eu retorno, eu abro outro tema, vou para o outro lado. Quando eu chego numa certa conclusão ou num ponto, numa reflexão, eu retorno. Para quê? Para dar a todos a oportunidade de me verem e todos se sentirem valorizados. Por quê? Se eu ficar numa única posição, mesmo que o som chegue a todos e todos alcancem me ver, porque é um auditório bom, todas as cadeiras dão para o palco e não tem problema de visualização. Eu, quando me aproximo de um lado ou de outro, ou fico no meio, estou valorizando as pessoas que estão naquelas posições. E as pessoas ficam mais cativas por causa da minha atitude. Aí vem alguém que diz que ao se deslocar, não podemos fazer cruzamentos de perna. Ok. Não é pelo cruzamento de perna, é pelo risco. Cada vez que você cruza as pernas para andar de lado, você está correndo o risco de tropeçar nas suas próprias pernas. Ou seja, também é lógico, não vamos andar tipo patinho, dá um passo aproxima, dá um passo aproxima, dá um passo aproxima, dá um passo... Não, eu vou andar naturalmente, eu viro o meu corpo levemente para o lado que eu vou e eu vou para lá, meio de lado com a plateia. Só que eu vou mantendo o contato visual. Quando chego lá, me posiciono de frente, falo com as pessoas e quando vou me deslocar, faço a mesma coisa outra vez. Assim, eu vou andando com o meu corpo reto, as pessoas ficam esperando a minha chegada, eu vou mantendo o contato visual e elas vão se sentindo valorizadas. Claro, eu posso ir andando assim, cruzadinho? Posso ir, desde que eu tenha habilidade. Na minha idade, eu já estou arriscando menos, né? Existem pessoas que, quando vão iniciar uma palestra, elas querem causar um impacto inicial e entram pelo corredor central, entram dançando, pulando, etc. e tal. E quando chegam perto do palco que é mais alto, elas dão um pulo e sobem no palco. Se você quiser fazer isso, é por conta e risco teu, tá? Eu não tenho mais nem idade nem peso para isso. A probabilidade de eu não alcançar o palco ou de eu tomar um tombo enquanto estou entrando correndo é muito grande. Então eu me mantenho seguro. Já arrisquei algumas vezes. Já arrisquei quando alguns anos atrás já arrisquei e eu vi que eu não me senti bem assim. Ou seja, aquela atitude não era para mim.
Uma das maiores perguntas que são feitas é onde eu ponho as mãos enquanto eu falo. É perfeitamente normal você não saber o que fazer com as mãos. Isso se você não treinou. As mãos são extremamente importantes para ir expressando aquilo que você está dizendo. Quando você diz que vai ter uma ideia, você fala, eu tive uma ideia. Ou seja, você mostra de onde vem a ideia. Você diz que está com frio, você esfrega as mãos. Você diz que está com medo, você faz assim. Ou seja, as mãos complementam a tua fala. Então, se você de fato treinou a tua fala e você está coordenando a fala com o movimento, perfeito. O problema está em que, de repente, eu não treinei o suficiente e, de fato, eu não sei o que fazer com as mãos. Por aquilo que nós já vimos anteriormente, né? Lembra? Medo de ser julgado, necessidade de ser aceito, etc. e tal. Eu não sei o que fazer com as mãos. O único conselho é não faça movimentos repetitivos. Por exemplo, esfregar as mãos o tempo todo enquanto você fala. Passa nervosismo, né? Existem pessoas que fazem este gesto, né? E sobe, desce. É um gesto universalmente tratado como feio, né? Ou batem palminhas, ou balançam os braços. Não. Qual é o meu conselho? Se você não está seguro o suficiente, você segura uma mão em cima da outra e deixa ela no comprimento do teu corpo. De vez em quando você se desloca, você solta as mãos, chega no local, segura outra vez. É claro que se você fizer isso repetitivamente, fica meio robótico, né? Eu estou aqui, seguro a mão e paro. E continuo a minha fala. Dou uns passos, seguro a mão e continuo a minha fala. O segredo é ser o mais natural possível. E eu posso colocar as mãos no bolso? Pode, desde que você não se escore nos bolsos. Tem pessoas que põem as mãos nos bolsos e o peso todo do tronco fica apoiado nos bolsos. Ok? Não. Se você, de fato, quiser expressar um cansaço, um esgotamento, você enfia as mãos e fala, entorta a coluna e mostra que você está cansado, desde que faça parte da tua fala. O que eu quero aqui te dizer é que nada, absolutamente nada é proibido. Existem coisas mais adequadas e coisas menos adequadas. Movimentos repetitivos mostram insegurança. Movimentos estáticos, mostram insegurança. Esfregar as mãos, insegurança. Movimentos descontrolados, insegurança. Por isso que você precisa treinar. Por isso que eu estou te deixando lições para você fazer. Por quê? Porque você vai se pôr no lugar de quem está falando e vai testando o que dá certo para você e o que não dá certo. A caminhada de um lado para outro é uma caminhada em passo normal. Você nem vai muito lento para não mostrar desânimo, nem corre para dispersar do que você está dizendo. Vejam que não existe nenhuma novidade nisso. Eu não estou te dando o mapa da mina. Qualquer pessoa sabe disso. Mas quando é dito naquele contexto, passa a fazer maior sentido. Por quê? Porque você deve ter ouvido ou deve ter visto já pessoas que fazem um discurso totalmente robótico. Agora há pouco eu estava vendo um discurso de uma pessoa que se preparou para aquele discurso. E eu estava tendo a sensação clara que se ele não desse aquele passo, se ele não fizesse aquele movimento, ele não saberia a próxima palavra. Ou seja,
O movimento chamava a palavra e a palavra chamava o movimento. O que não está totalmente errado, mas tem que ser feito de forma natural. Por exemplo, eu faço assim e eu falo, daqui a pouco vamos voltar ao tema central. O tema central é aquele que nós planejamos para que todo mundo entenda a mesma coisa. Vejam que eu estou sendo robótico, mesmo porque eu não fiz nenhuma expressão facial, apenas repeti as palavras e fiz os movimentos treinados para aquelas palavras. Então, estar filmando sem saber quantas pessoas tem do outro lado. Esse é um curso, ou seja, é um curso individualizado, é para você. Eu estou fazendo agora, imaginando que você está me olhando e está prestando atenção. Por isso que quando eu falo algo um pouco mais incisivo, eu abro mais os meus olhos, que eles já são naturalmente caídos, 6 volts. Né? Mas quando eu quero expressar algo, eu me jogo para frente e eu olho para você, né? Ou seja, estou fazendo isso pensando que você está fazendo o curso. Agora, se eu pensar que tem muitas pessoas lá, quem sabe a minha expressão fosse de uma maneira mais adequada. Quem sabe eu fizesse esse curso de uma distância maior da câmera. Eu estou perto porque eu quero ter intimidade com você. Eu quero ter a certeza que você está ouvindo aquilo que eu estou dizendo. A mesma ideia se aplica na expressão facial, né? Eu quero dizer algo que é de espanto. Eu abro os olhos e eu mostro espanto. Eu quero dizer algo de forma extremamente simpática. Eu tento mostrar um sorriso leve. Eu quero dizer algo que é triste, que não me fez muito bem, que está sendo duro ultrapassar. Eu olho para baixo, mudo o meu tom de voz para um tom mais baixo, olho para baixo, o olhar, tudo indica que eu estou triste. Eu quero dizer algo eufórico. Eu mexo a cabeça mais vezes e os braços mais vezes porque eu estou eufórico. Entende? É uma leitura geral. Eu quero dizer algo extremamente calmo. Dizer que hoje está tudo bem. Olha, hoje tirei o dia para descansar. E chegar aqui, falar com vocês, não me traz estresse. Só me traz alívio, só me traz descanso. É tão bom poder compartilhar a minha vida com vocês. Vejam que eu estou tentando, de uma certa forma, completar a minha fala com o meu gestual e com a minha expressão corporal. Dentro disso, você pode fazer o que você quiser. Não há proibições. Não se ligue a proibições. É claro que, volto a dizer, exageros são mal vistos. Movimentos repetitivos demais mostram insegurança. Você se manter sempre atrás do palco, o palco, vamos supor que ele tenha 3 metros de largura e você sempre está a 2 metros e meio. Você nunca arrisca chegar próximo do palco, mostra insegurança. Você andar muito lento de um lado para outro, mostra insegurança. Você andar o tempo todo, mostra insegurança. Já viu aqueles palestrantes que saem de uma ponta, vem falando, chega na outra ponta, volta falando, chega na outra ponta, volta falando. Ou seja, é um vai e vem, tipo assim, eu preciso de movimento para poder gerar pensamentos e para não ser invadido pelo medo. Não, você inicia geralmente no centro, faz a tua
a apresentação inicial, e aí vai para um lado, fala um pouco lá. Quando está lá, você não fixa só naquele lado. Bom, você fala lá e olha ao mesmo tempo para todos. Eu estou aqui, mas não estou falando só para este povo aqui. Bom, você olha para todos. Quando você olhou para todos, volta para cá, como dizendo, olha, esperem aí que eu já volto. E vai para o outro lado. Chega lá, fala mais próximo, assim, tipo dizendo, olha só, eu também valorizo vocês. E todo mundo, eu já vou a isso. Isso você não fala, mas o teu corpo, o teu gestual diz isso. As pessoas ficam esperando a tua volta. As pessoas elas se despedem com o olhar e te acolhem quando você chega. Isso tudo é expressão corporal, acompanhado logicamente. Não adianta eu ter uma expressão corporal se eu não gesticular aquilo que eu quero dizer. E volto a dizer, se o palco for muito longo, eu preciso fazer movimentos muito mais amplos. Isso é uma técnica teatral, tá? Movimentos amplos para aquele que está longe me assista. Além disso, eu tenho que ir com roupas adequadas. O que são roupas adequadas? Não é mais aquele terno, a gravata, o terninho, a sainha, o salto alto. Não. São roupas que não prendam a atenção na minha roupa ou no meu corpo. Muitas vezes, infelizmente, a gente vê que, principalmente as palestrantes mulheres, apelam para uma roupa que são extremamente chamativas ou extremamente sensualizadas. Dependendo do tema, até pode ser útil. Vamos supor que eu vá falar sobre o mundo fitness, o que para mim está totalmente fora de contexto, mas alguém vai falar sobre o mundo fitness e vai com uma roupa fitness, que é aquele tema, mas aquela roupa está extremamente reveladora. Dependendo, se a intenção é gerar clientes, é gerar nas pessoas, olha, eu quero ser igual a ela ou igual a ele, pode ser. Eu sempre tenho um pé atrás com o limite entre o que é permitido e o que é vulgar. É um limite muito, muito estreito. E de repente você está vestido dos pés à cabeça, sem mostrar nada, e você consegue mesmo assim ser vulgar. Ou você está com aquelas roupas que eu meio que expressei agora e ser extremamente fino, tá? Mas é melhor ter um certo cuidado, porque o limite entre o que é permitido para cair no que é vulgar é um fiozinho que ele vibra, em qualquer toque ele vibra. Então proteja-se, vá com roupas adequadas, se precisar que sejam dentro do tema que você vai dizer, ótimo. Tem que estar dentro da tua idade. Eu por exemplo, opto por ir com terno e gravata. Se o dia for muito quente, eu tiro o paletó, tá? Até pela minha idade. Mas se for alguém muito jovem e vai falar de um tema jovem, de um tema que não é preciso usar terno e gravata, pode ir com jeans e camiseta. É lógico, tem que ir com jeans adequado, uma camiseta adequada, bem passada, limpa. Isso nem deveria ser dito, mas tem pessoas que precisam ouvir isso. Eu já vi um palestrante querer ser descolado e ele foi com uma camiseta customizada, picada, cortada. Ele mais parecia um mendigo do que um palestrante. E ninguém reparou nisso. Ou seja, isso não fez
não fez nenhuma diferença a favor dele. Ao contrário, as pessoas, quando ele subiu, custou mais tempo ele ganhar a confiança da plateia, porque ele não estava trajado com alguém merecedor de confiança. E quando se trata de roupas externas, a melhor coisa que você faz é pedir opinião das pessoas que você considera que podem te dar uma opinião séria. Olha, eu vou dar uma palestra amanhã. Você acha que se eu for assim, está bem? Muitas vezes as pessoas próximas vão te dar dicas fantásticas, porque dificilmente você vai conseguir se analisar de forma absolutamente correta. Eu já disse isso anteriormente, né? Mas eu vou repetir. Do 100% que eu sou, 20% eu consigo reconhecer por mim mesmo. Os meus esforços reconhecem as coisas certas, erradas, o que eu pratico, o que eu não pratico. Por mim mesmo eu reconheço 20% do que eu sou. Os outros 80%, quem me diz quem eu sou são as pessoas ao meu redor. Por isso que quem se relaciona bem com outras pessoas quase sempre tem atitudes mais equilibradas, porque ele vai fazendo a leitura das reações que ele provoca, né? As pessoas mesmo sem dizer a ele isso expressivamente com palavras ou com feedback quando ele pede, as pessoas ele é capaz de saber se ele está agradando ou não. Por quê? Através das outras pessoas. 80% corresponde às outras pessoas. E aí? Você vai dizer, eu sou como eu sou e o resto tem que gostar de mim do jeito que eu sou? Jamais. Porque de repente os 20% que você conhece e acha bom, o resto das pessoas acha péssimo. Então, se dê ao trabalho de ouvir as pessoas. Ouça com carinho. Veja qual é a reação das pessoas. Esse é um termômetro fantástico para saber se você está indo bem ou mal. Tanto no teu externo, quanto na hora da palestra, o gestual, tudo. Veja se aquele gesto, se aquela expressão provocou aquilo que você queria. Espero que esse meu posicionamento diante daquilo que pode ou não pode tenha te dado um norte melhor e principalmente tenha te libertado de alguns fantasmas. Não há nada que não pode e nem tudo pode, mas você vai ter que testar isso. Não arrisque à toa. O nosso próximo tema é a nossa fala de improviso. E aí a gente tem que ter outras ferramentas na manga. A fala de improviso deveria ser um momento que ninguém deveria ser obrigado a passar. Você já viu aquelas pessoas que são chamadas para falar algo de improviso sem terem preparado nada? E elas chegam lá e fazem o ridículo. Qual é o maior ridículo que eu acho? É quando elas chegam lá e falam, é muito bom, mas estou sem palavras para expressar o que eu queria dizer. Esse é quase que um jargão, né? Falar sem palavras, muito obrigado, não tenho palavras para expressar o que eu quero dizer. A pessoa sai de lá fragilizada. E existe um fenômeno com quem fala em público. O fato de você ser palestrante ou ser um comunicador, ser um bom orador, as pessoas pensam que você tira de letra em qualquer situação, qualquer momento eles podem te chamar. Você está numa reunião familiar e alguém diz, vamos fazer um brinde, por favor, o Ramírez vai falar. Você está numa reunião de pais e eles falam assim, ok, para fechar a reunião de pais hoje, porque eu sou da área de educação, para fechar a reunião de pais hoje, ficamos com a mensagem que o Ramírez vai dizer.
e ninguém me avisou nada antes. Eu não tenho nada preparado para aquela reunião. Ou seja, se a reunião foi boa, eu posso estragar, e se a reunião foi ruim, eu posso deixar ela ainda pior. Numa festa de casamento vai ter uma homenagem aos noivos e te chamam para dizer uma mensagem aos noivos. Ninguém te avisou, é um improviso total. Vejam só, como é que as pessoas pensam? Que falar é fácil, mas elas não querem se expor. Então procuram alguém que é reconhecido por falar bem, e esse alguém é você. Então falam assim, olha, vamos fazer uma homenagem aos noivos, por favor, Ramírez, queira dirigir umas palavras a este lindo casal. E eu não estava nem pensando em uma frase. E eu sou posto lá na frente, afinal, eu falo tão bem, eu falo com tantas pessoas juntas, eu sou tão elogiado, o que custa de ser uma simples palavra aos noivos? Vejam que é uma sinuca de bico onde você fica, às vezes, em situação muito, muito ruim. Uma situação que pode te queimar com algumas pessoas. Ok? Então, quais são as cartas nas mangas que você tem para falar de improviso? Por exemplo, fala de improviso é sempre num lugar onde eu estou acostumado a frequentar. Ok? Eu não vou fazer uma fala de improviso na Academia de Aeronáutica das Agulhas Negras. Por quê? Porque eu não estou acostumado a frequentar aquele ambiente. Quando eu chegar lá, eu vou ser um perfeito desconhecido, ninguém vai me chamar para fazer uma fala de improviso lá. Ou seja, eu tenho ao meu favor que eu só vou ser chamado para uma fala em improviso em locais que eu frequento, em locais que têm uma intimidade, que sabem quem eu sou, portanto eu tenho algumas informações daquele local e eu posso usar essas informações ao meu favor. Como é que eu faço isso? Eu tenho algumas frases, algumas histórias, algumas poesias, algumas músicas que eu ouço e eu falo, isto aqui pode ser usado numa situação tal. Isto outro eu vou usar nessa outra situação. Por quê? A fala de improviso pode ser extremamente curtinha. As pessoas entendem que é um improviso. As pessoas entendem que é só um fechamento ou quem sabe só uma introdução curtinha que você foi chamado só para dar aquele toque. Você será a cereja do bolo, mas por ser a cereja do bolo eles esperam algo bom. O exemplo que eu vou dar acho que vai ilustrar claramente o que é uma fala de improviso, tá? Eu sou professor, durante muitos anos eu fiz parte de uma grande rede educacional onde eu ministrava o curso Como Falar em Público e entre outros cursos. Então, pelo fato de eu ministrar esse curso, eu era chamado para tudo, para ninfo, para festa, para reunião, para tudo, quem tinha o poder da fala era eu. Nesta ocasião, estava tendo numa unidade, estava promovendo um encontro pedagógico. Várias outras unidades de várias cidades se encontraram naquela unidade. Até então, ninguém tinha me pedido nada, mas eu sabia que poderia me pedir alguma coisa, né? Porque às vezes quem está organizando se sente inseguro e procura o apoio de alguém. Perfeito. Eu estava na minha cidade, ou seja, eu fazia parte do grupo que acolhia as outras pessoas. Muito bem, até então eu era só um participante da reunião. Eu participei de algumas dinâmicas, de algumas leituras, de alguns estudos e assim foi. Foi um dia extremamente cansativo. A reunião foi muito boa. A pedagogia, quem planejou o dia todo, conseguiu fazer um dia extremamente produtivo.
E no final da tarde, as pessoas já cansadas, porque foi extremamente exaustivo, já cansadas, a única coisa que elas queriam era voltar para suas cidades. Algumas tinham que se deslocar 2 ou 3 horas para chegar às suas cidades. Já estavam pensando nisso. Quando chegou o fim, a pessoa que estava organizando a frente disse: bom, gente, estamos quase acabando. E eu vi que com o olhar ela me encontrou. E eu disse: vai me chamar. Eu já estava meio que acostumado a isso, né? E para fechar a reunião de hoje, vamos deixar que o nosso orador oficial, o professor Ramírez, nos contemple com a sua despedida. Assim vamos todos inspirados para casa. Ninguém tinha me avisado nem sequer 5 minutos antes. Todos os olhares se viraram, porque todos me conheciam, e me acompanharam até o palco. E eu ia tentando encontrar no meu arquivo de músicas, de poesias, de frases, algo que pudesse usar naquele momento. Como eu estou sempre imbuído na área educacional, eu encontrei uma. E vejam só o que eu disse. Quando subi ao palco, primeiro mantive o olhar fixo por alguns segundos, 2, 3, 4 segundos, como quem procura uma troca, um carinho. As pessoas no ato sorriram e se ajeitaram fisicamente. E eu disse assim, sem falar nada antes: recorro aqui à poetisa mineira Adélia Prado. Nunca, nada está morto. O que não parece vivo, aduba. O que parece estático, espera. E fiz uma pausa. Passamos o dia aqui trabalhando a nossa pedagogia, melhorando o nosso ser para poder ajudar outros seres que estão em formação. Um outro ser que às vezes parece morto, que não produz nada, que não responde nada, que está encapsulado na sua concha. É claro que falamos de todos eles, mas quem é que mais precisa de nós? Quem sabe esse ser que parece morto está precisando que nós, professores, adubemos a vida dele, para que ele floresça cada dia mais e melhor. Voltemos para as nossas unidades, sabendo que o nosso esforço vai melhorar a vida daqueles que passam por nossa vida. Vamos em paz. Voltemos, que todo mundo chegue bem. Até mais. Cara, foi aplausos, assobios, choros, abraços. Foi fantástico. Uma simples improvisação. Improvisação entre aspas. Eu já tinha isso em mente. Não para aquela reunião, mas eu sabia, nas minhas leituras, nas minhas buscas, naquilo que eu ouço, eu sabia que aquilo poderia ser útil. E eu anotei. Ao anotar, eu gravei. Lembra que eu disse? Anota para gravar. Quando você decide começar a falar em público, esteja sempre preparado para improvisos. Sempre alguém vai te procurar. Sempre alguém vai achar que para você é mais fácil. E pelo fato de ele achar na sua concepção que para você é mais fácil, ele acredita que você pode falar a qualquer hora. E de repente você tem, de fato, a obrigação de falar a qualquer hora, para sustentar, inclusive, o teu posicionamento de palestrante e de orador. As pessoas ficam admiradas com isso. Eu sabia que naquele dia que eu tinha feito um papel quase perfeito. O que eu fiz? Na próxima reunião pedagógica eu não fui. Estrategicamente. Porque sabia que no final iriam me convidar.
eu recebi um monte de mensagens, se eu ia, se eu não ia, e-mail, que eu faltei, que eu fiz muita falta. Eu deixei, agradeci todas, mas reforcei a minha marca. Olha só, eu fiz falta, a minha fala fez falta. Desse dia em diante, os professores que queriam algo a mais me chamavam para ir lá na unidade deles e eu cobrava a minha ida. Esse foi um lance estratégico que eu fiz. Na verdade, foi estratégico depois. Depois eu pensei nessa estratégia que foi quase que coincidência, porque na verdade eu não ia poder ir mesmo. Ou seja, não é que eu faltei porque eu quis, porque pensei nisso. Não, aconteceu. Depois que eu aprendi que essa estratégia era muito boa. De repente, a lei da escassez, aquilo que falta, que não está disponível a qualquer hora, é mais caro. Entendeu? Então, repare que a tua profissão de palestrante, de orador, te exige algumas coisas que não vêm no pacote, ou que você acha que não vem no pacote junto. Mas para isso você tem que assumir essa vida. Vejam que eu disse que ser palestrante era um estilo de vida. E para quem leva esse estilo de vida, essas coisas são comuns e corriqueiras. E só vão ser, de fato, improviso se você não tiver nenhuma preparação. Se você não tiver nenhuma carta na manga. Por isso que eu falo, a leitura, o olhar atento, aquele filme. Muitas vezes eu estou vendo um filme e naquele filme tem uma frase boa. O que eu faço? Se eu estou sem caneta e sem papel perto, eu pego o bloco de notas do celular e eu marco. Depois eu passo então para o meu caderninho de anotações. Eu sei que com essa frase, com essa ideia, eu posso, quem sabe, algum dia incrementar alguma palestra. Eu posso algum dia sair bem de uma fala supostamente improvisada para os outros. Para mim não, porque eu estou pronto para essa fala. Eu jamais vou chegar lá, um cara que trabalha com palestras e com oratórias e dizer, olha gente, muito obrigado, eu estou sem palavras, o dia foi muito bom e não sei como expressar o meu agradecimento a vocês. Jamais, isso enfraquece por demais a minha imagem. Ok? Então sempre tenha anotações, sempre tenha coisinhas que eu chamo de cartas nas mangas, para quando você for chamado de improviso. E você será chamado para fazer improviso. Pode apostar nisso. O tempo todo o tempo. E agora vamos finalizar falando um pouquinho sobre as tecnologias para quem fala em público. De alguma forma eu já dei uma pincelada quando eu contei que eu cheguei antes naquela faculdade para revisar se tudo estava rodando certo, para fazer a minha palestra e várias coisas deram errado. Esse é o foco que eu quero dar. A tecnologia trabalhando ao teu favor. Como de certa forma eu já falei em alguns artifícios, quando falei no tema A Plateia, eu falei do ar-condicionado, da luz, do pó, da higiene, na entrada, tempo de entrada, isso tudo faz parte da tecnologia, mas aqui eu quero me dedicar somente à tecnologia que o palestrante usa para enriquecer a sua palestra. Perfeito? De fato, existem alguns palestrantes que não usam nenhuma tecnologia a não ser o microfone. Eu uso o microfone quando tem mais que 60 pessoas. Menos que 60 pessoas, eu falo sem microfone. A não ser que seja muito estreito e a 60ª pessoa fique muito longe de mim. Tá? Mas até 60 pessoas, num formato mais ou menos quadrado,
eu falo sem microfone. Por quê? Porque me ajuda a manter aquele tom de voz que eu falo onde eu não gaguejo, ok? Nesse tom de voz eu não gaguejo, eu vou falar um pouquinho aqui até me cansar, depois eu volto ao meu tom normal. Quando eu falo nesse tom de voz eu não gaguejo. Até 60 pessoas me ajudam a manter esse tom de voz e me ajuda a não gaguejar. Embora eu conte que eu sou gago e tudo mais e falo nesse outro tom de voz. O que não me impede de vez em quando de gaguejar porque eu sou gago, ok? Com mais de 60 pessoas eu já utilizo o microfone. Existem palestrantes que não usam mais nada a não ser o microfone quando é preciso o microfone. E às vezes absolutamente nada quando é uma reunião mais íntima, um caso mais próximo das pessoas. Perfeito. Mas existe uma forma de você caprichar mais na tua palestra. Para aqueles que não conseguem apenas com as palavras criar um mundo mental nas pessoas e prender a atenção total, pode-se usar de alguns recursos que hoje temos muito úteis para os palestrantes. Sabendo-se que o recurso principal é sempre o palestrante, tá? O microfone tem que funcionar bem, porque o som tem que chegar em todos. Lembra que eu falei que eu cheguei lá e a bateria daquele microfone estava fraca? São coisas que você precisa ver bem, porque se acabar a bateria do microfone no meio da tua fala, a plateia vai ficar extremamente incomodada. Então é um recurso que você precisa ver com antecedência. Você precisa acertar o teu tom de voz lá na mesa de som. Por quê? Porque de repente a mesa de som está com um tom extremamente agudo. Quem já tem a voz mais aguda vai ressaltar ainda mais. Um tom agudo demais irrita as pessoas. Se estiver muito grave, quem tem a voz grave vai ficar mais grave ainda. Um tom de voz muito grave dá sono. Ok? Então você precisa chegar e fazer alguns testes de som. Tudo isso supondo que você teve tempo e não passou por aquilo que eu passei naquele dia na palestra. Além disso, existe uma gama de marcas de microfones e uma gama de microfones de qualidade e de baixa qualidade. De uma forma geral, em grandes instituições tem microfones de alta qualidade. Numa escola, às vezes numa igreja, eles mandaram alguém comprar um microfone, ele desceu, ele foi lá nas lojas de importado e comprou um microfone sem fio para karaokê. Aquele microfone, você praticamente precisa engolir ele assim, para que ele saia algum tipo de som. Então, inclusive quando você chega a acertar o som, você percebe qual é o ponto do microfone que a voz fica melhor. Existem microfones que são multifacetados, ou seja, ele pega por todos os lados. E existem microfones que são extremamente direcionados, ou seja, ele tem que estar de frente, né? O microfone nunca tampa o teu rosto. Imagina se eu estivesse agora com um microfone e falasse assim o tempo todo. Não, ele precisa estar sempre abaixo da linha da tua boca para que as pessoas vejam os teus olhos, os teus gestos e a tua boca junto para continuar a leitura visual, ok? Existe também o microfone de lapela e o microfone auricular, tá? Cuidado, esses dois devem ser de uma captação ampla. Por quê? Porque senão você vai ter que falar com o auricular aqui meio que jogando a voz para ele. Não, ele deve captar de forma que você fale para frente e ele capta o teu som normalmente. Esses microfones geralmente já vêm com esse tipo de captação, eles já são bons. Então tome cuidado para não fazer o ridículo de ficar virando a cara para o lado
do microfone, porque ele vai acompanhar o teu rosto. Você pôs ele, fale normalmente. Cuidado onde você põe a caixinha de som, porque ela pode cair. Então prenda ela com bastante cuidado no cinto, é onde, mas que não seja motivo de distração, tá? Porque o microfone sem fio, no próprio corpo do microfone, ele já tem o transmissor. O microfone auricular e o microfone de lapela são ligados numa caixinha que vão transmitir para o som, tá? Então, essa caixinha que é presa em você tem que estar num lugar bem firme e discreto, né? Ok? Muito bem, então, visto isso, o restante é falar. Com o auricular, você fala para frente, você testou ele, viu que ele está pegando bem, viu os graves e agudos, viu que não deu eco, perfeito. O outro você testou a posição, viu qual é a melhor posição, ótimo. O de lapela igual. Cuidado que existem alguns gestos que a gente faz e às vezes bate direto no microfone de lapela. Ou vai falar algo triste e agacha e o som explode, tá bom? Com relação às caixas de som, tem que ter caixa suficiente para todo mundo ouvir de forma clara. Quando o som tem que ser muito alto por qualquer coisa, tome cuidado ao chegar perto das caixas de som, porque elas costumam dar microfonia, que é aquele apito, sabe? E eu já passei por um caso que uma senhora foi falar e ela não sabia disso. E ela se aproximava da caixa de som e dava esse pico agudo, todos faziam assim, mas ela não sabia que ela tinha que se afastar da caixa de som, né? Então as pessoas organizadoras atrás ficavam fazendo assim para ela e ela não sabia o que fazer e deu medo nela e começou a gaguejar, não como eu que sou gago, mas a gaguejar de medo e ficou muito feio para ela, pelo simples fato dela não saber que a microfonia às vezes acontece quando você aproxima o microfone da... O outro recurso muito usado é a projeção de slides. Temos vários programas que são preparados para a projeção de slides. Qual é o meu conselho? Use o bom e velho PowerPoint. Por quê? Porque você tem a garantia, ou quase total garantia, de que todas as máquinas onde você for, se não for para usar o teu notebook, todas as máquinas onde você for, possuem PowerPoint. Tá? Então, você diminui as chances de não rodar. Perfeito? O PowerPoint em si, a tela, preferencialmente, deve ter só uma figura daquele tema que você vai expor, ou quem sabe o título e uma figura que ilustre aquele tema. Mais nada, é só para você manter a sequência lógica, tá? Você não vai pôr nada escrito, ou quem sabe uma palavra, algo só para se lembrar que aquilo está dentro daquele tema. Se é para pôr PowerPoint escrito e você ler, não tem sentido algum fazer a palestra. Você manda o material por e-mail e a palestra está dada. Ok? Você tem que demonstrar que o teu valor, aquilo que está sendo pago para você, está sendo bem pago, porque você está expressando todas as ideias. Você se apoia no PowerPoint e completa a tua fala com um estímulo visual, porque existem pessoas que são mais visuais, ok? Então,
nós temos as pessoas visuais, temos as pessoas auditivas e temos as pessoas sensitivas, né? Ok? Então, de repente você completa mais a tua fala mostrando alguma coisa visual que completa a tua fala, mas é só de apoio, só complementar, ok? Você nunca vai pôr um texto no PowerPoint, jamais. Se é para pôr texto, você não precisa ir. Você até pode ler, tá? Teu aqui. Você pôs uma musiquinha de fundo. Gente, eu vou ler para vocês um texto, ok. Fechem os olhos ou relaxem, eu vou ler. Musiquinha de fundo e você lê um texto. Aí, tudo bem, porque foi você que leu. As pessoas não ficaram lendo lá. Perfeito? O PowerPoint dá a possibilidade de anexar vídeos ou sons. Vídeos ou sons extremamente curtinhos, rapidinhos. Se for lá para assistir uma palestra onde tem um vídeo de meia hora, imagina se tira ou não a força do palestrante. Claro que tira. De repente, as pessoas foram lá, assistiram a tua palestra e na hora de sair, a única coisa que eles vão se lembrar é do vídeo que você pôs. A mesma coisa com a música. A música é só uma de fundo ou só um trecho dela para ilustrar algo que você tem na tua fala. Mais nada, ok? Nós não fazemos da nossa apresentação uma exibição de cinema, ok? Nós somos a peça principal, nós somos insubstituíveis nesse campo. Às vezes o computador não fica ao teu alcance e você tem um tempo, você treinou um tempo para cada slide. Você treinou, sabe a hora de entrar, aquele videozinho que você pôs, sabe? E você não tem acesso a isso. Para isso existe um aparelhinho chamado passador de slide ou controle à distância. Tem uns extremamente sofisticado com 50 botões. Não, esse pode te atrapalhar. Quem não está acostumado se atrapalha. O que eu tenho, ele só avança e volta. Avança e volta. Eu vou buscar ele para te mostrar. O aparelhinho ao que eu me refiro é este aqui. Existem vários tipos e modelos, tá? Ele vem com uma anteninha que é acoplada ao computador e você comanda com isso aqui à distância. Simples assim. Um botão avança, outro botão volta. Tá? E um botão deles é o laser. Simples assim. Não queira ter outro. Geralmente, onde você vai, eles têm esse tipo de tecnologia. Então, isso eu prefiro usar o meu próprio. A mesma coisa, ele tem uma bateriazinha, tá? Ela precisa estar carregada, porque dependendo da distância onde está a máquina, às vezes ele não alcança. Ou dependendo se tem muitas pessoas à frente, assim, mas isso é algo simples para o dia a dia, tá bom? Outra coisa, se você for anexar vídeos ou som, você vai ver que no PowerPoint, mexa no PowerPoint, trabalhe com ele para que você entenda um pouco mais. O que eu faço? Para não ter que ficar clicando em cima do vídeo ou do som, o que eu faço? Eu vou numa tecla chamada animação e eu ponho que o vídeo ou que o som
para iniciar após o anterior. Ou seja, ele só vai iniciar depois que entre uma figura X. E eu ponho uma estrelinha, o meu logo ou qualquer coisa assim. Ou seja, eu somente clico para avançar, o meu logo sobe e automaticamente ela solta a música ou solta o vídeo. Simples assim. Isso você só vai aprender mexendo lá. Muito bem, tendo dito isso, acredito que não faltou nada. Mexa um pouquinho, brinque com as tecnologias para que você não seja tão leigo nisso, porque de repente você vai precisar. Se você precisar de algum cabinho específico para a tua máquina, coisa assim, compre ele e ande com ele. Por exemplo, muitas vezes eu cheguei no local e não tinha o cabo de som do computador para a caixa de som, tá? Em locais pequenos, eles nem sequer imaginam que você pode usar um som. Então, eu tenho o meu cabo de som. Caso o local não tenha, eu mesmo tenho e eu já vou preparado para qualquer tipo de contratempo. Essas coisas você vai aprendendo aos poucos. Volto a dizer, é claro que em grandes eventos isso não acontece, isso acontece somente quando você vai despreparado para eventos menores. A lição dessa aula é mais simples, mas vai mexer com improviso, ok? Você vai juntar pessoas, porque sempre tem que ser com pessoas, porque a intenção é se expor, é falar, é ver a reação, ok? Isso vai ser sempre assim. E vamos fazer o jogo da história. Um inicia a história e chega até um certo ponto e outro continua a história. E a história pode acabar de qualquer jeito, dependendo como os outros conduzirem a história. Tá ok? Ou seja, cada um vai improvisando. Ok? Pode iniciar com a história de um gato e terminar com um tubarão. Pode iniciar com calor e terminar no Polo Ártico. Eu não sei, tá? Vai do improviso e da criatividade de cada participante. Isso é um jogo perfeitamente aceitável para fazer em família. É um momento extremamente agradável. E chegamos ao fim desta aula. Agora é com você. Faça a sua parte. Estude, revise as aulas, volte a assistir, faça as suas anotações. Agora você tem que fazer um caderninho com anotações para falar de improviso. É o mundo dos palestrantes. É assim que a gente vive, é assim que a gente se prepara, é assim que a gente vai crescendo. Te vejo na próxima aula. Até mais. Tchau.